Leila, você vai fazer pergunta ao padre? Eu só vou pedir licença para sair completamente do tema por causa dessa pergunta que chegou agora. Eu peço a atenção de todos, porque é uma situação que, de fato, essa minha querida aqui precisa ser ajudada, padre. Não tem a ver com o tema, mas, por favor, nos ajude nesse momento. Eu não vou identificá-la, ela é do Rio de Janeiro, ela está parabenizando pelo programa. Obrigado, querida. E ela diz o seguinte: aos 15 anos, eu fui enganada por um rapaz e acabei ficando grávida dele. Até hoje sou condenada por parentes que dizem que eu não posso nem me confessar porque já estou condenada diante de Deus. Sofro muito com isso e preciso de um conselho. Por favor, me ajude. Misericórdia, né? Claro, você não só pode, como você deve procurar um sacerdote, né? E eu diria, procure o sacerdote da sua paróquia, né? Procure por ele para uma conversa e, com certeza, né, de repente, para uma confissão e finalizar isso com a participação no mistério eucarístico, né? No mistério da nossa redenção, que é a Eucaristia. Se grande é nosso pecado, recorda-nos o apóstolo Paulo, infinitamente maior é a misericórdia, né? O amor, o perdão nos oferecido pelo Pai do céu em seu Filho Jesus Cristo. E graças a Deus que ela fez a pergunta agora, né? Que eu fiquei imaginando, ela vai poder aproveitar exatamente a Semana Santa para fazer a confissão, não é? Ela pode, não é, padre, tranquilamente Sim, desconsiderar completamente isso que foi dito claro, da parte dos parentes claro, dela. com certeza. Isso não encontra fundamento, né? Naquilo que é a nossa vida e o nosso ser cristão. Graças a Deus. Obrigado, padre. Leila, vamos lá. Sei que você tem pergunta para o padre. Vamos em frente. A pessoa não quis se identificar, ela diz que é católica praticante, mas ela não entende por que ficar venerando a morte de Jesus se ele está vivo. Para mim, Jesus está vivo. Eu não consigo entender isso. Muito bem. Então veja, nós não veneramos a morte de Jesus e, aliás, para nós cristãos, quando nós falamos da morte, quando nós celebramos as exéquias, celebramos missa de corpo presente, nós não estamos em nenhum momento celebrando a morte, mas pelo contrário, né? Aliás, diz o prefácio dos defuntos, o prefácio 1, o seguinte: para nós que cremos, a vida não é tirada, mas ela é transformada. Recorda-nos o apóstolo Paulo: desfeito este nosso corpo corruptível, nos é dado um corpo incorruptível, uma tenda, né, eterna. Então, para nós cristãos, quando celebramos a morte, seja de algum ente querido, ou seja, na Semana Santa, na Sexta-feira Santa, de modo especial, nós celebramos a paixão e a morte de Jesus, nós não estamos querendo valorizar a morte, mas dizer para todos, né, que a morte é uma passagem e que, passando pela morte, nós iremos com Cristo ressurgir e devemos morrer para o pecado, né? Morrer para as trevas, né? Morrer para os vícios. Eu acho muito bonito também um dos prefácios da Quaresma que diz o seguinte: os frutos do jejum e da abstinência. Diz assim: o jejum e a penitência corrigem os nossos vícios e a oração eleva os nossos sentimentos. Nossa, repete, padre, tem que anotar essa daí. Um dos prefácios da Quaresma, né? O jejum e a penitência corrige os nossos vícios e a oração eleva os nossos sentimentos. Eu estou anotando mesmo. Repete, por favor, desculpa. O jejum e a penitência. O jejum e a penitência corrige nossos vícios e a oração eleva os nossos sentimentos, né? Na verdade, é um trio, né? O jejum, a penitência e a oração corrige os nossos vícios e eleva os nossos sentimentos. Perfeito. Quer dizer, sentimento de raiva, de ódio, rancor, corrigidos em Cristo, se transforma em sentimentos de perdão, de misericórdia, de reconciliação. Essa nossa irmã que há pouco fez essa pergunta, né? Perfeito. Da situação que ela vivia, né? Então, a misericórdia e o amor de Deus. Obrigado, padre. Professor Ricardo, fala, meu querido. Eu queria insistir mais uma vez na questão da morte do Cristo. Eu acho que favor. tem muita gente que está assim com uma certa aversão à igreja celebrar a morte de Cristo. Gostaria de ler aqui o que São Paulo escreveu na carta aos Romanos, capítulo 6, versículo 3,
ou ignorais que todos os que fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. Batizar quer dizer mergulhar, ok? Fomos sepultados com ele na sua morte pelo batismo, para que, como Cristo ressurgiu dos mortos pela glória do Pai, assim nós também vivamos uma vida nova. Nós somos sepultados com Cristo, morremos com Cristo. E aí nós podemos ressuscitar. Se o Cristo não tivesse passado pela morte, nós não poderíamos ressuscitar. Nós não poderíamos morrer com o Cristo na morte para o pecado e ressuscitar para uma vida nova. Então, celebrar a morte do Cristo, eu sei que ninguém gosta de celebrar a morte, pelo amor de Deus, mas não é celebrar a morte como esse fato triste que põe fim à vida. É celebrar um fato salvífico que nos arrancou do inferno e levou para o céu. Ele é o Cordeiro de Deus que, imolado, tira Exatamente. o pecado do Então, mundo. não pode deixar de celebrar isso. É o grande gesto de Jesus, é o grande ato de amor de Jesus, de dar a sua vida divina para a nossa salvação. E depois ressuscitou. Então, as duas coisas têm muito sentido. Então, cada missa que nós celebramos a morte, a ressurreição e a ascensão ao céu. Porque os três mistérios são fundamentais para a nossa redenção. Aí se faz presente a nossa redenção. Obrigado, É professor. aquilo que na Sexta-feira Santa a igreja convida-nos a celebrar, né? A morte que era fruto, a árvore que trouxe a morte, o pecado dos nossos primeiros pais, e agora a cruz, né? Como árvore de vida. Que traz a salvação. Que traz a salvação. Por isso eu falava anteriormente, o cristão precisa participar de todas as celebrações. Aí eu mencionei Domingo de Ramos, Quinta-feira Santa, Sexta-feira, 3h, Sábado da Vigília Pascal, senão vai ficar faltando. Aí ele vai ficar estacionado na morte, né? É triste aqueles que só participam da Sexta-feira Santa. Eu vou na missa uma vez por ano. Quando? Sexta-feira Santa, que é o dia que não tem, né? E aí é muito triste, Verdade. é isto. Mas é mesmo. É Eu diria assim, mas é para chorar, não é para rir, não. Isto, porque o tríduo, né, pascal, a Semana Santa, ela forma um todo. Ela forma um todo. Então, é como se eu fosse num almoço na casa de alguém e eu participasse do preâmbulo, né? O preâmbulo é comer aqueles petiscos, né? Então, tomar alguma coisa, depois, na hora de servir o prato principal, eu fui embora. Aí você, nossa, que horrível aquele jantar na casa daquela pessoa, aquele almoço, né? Não tinha almoço. Mas, claro, você não ficou para finalizar. Completamente equivocado. Exato. Então, é a mesma coisa, se a pessoa vai, então fica com esses pensamentos equivocados sobre a morte, né? Para aqueles que creem, a vida não é tirada, mas é transformada. Obrigado, Padre Leandro. Vamos lá, Leila. Sei que você tem pergunta para o professor Felipe. Tenho, e essa é muito importante. Ela não quer ser identificada, ela é médica, trabalha em serviço de emergência e UTI. Sempre participo integralmente de todas as celebrações da Páscoa. Este ano fui escalada para trabalhar todas as celebrações. Não vou ter como participar e não consegui reverter a escala. O que posso fazer para reparar a ausência, já que não tenho como sair do hospital para participar? Obrigado, Leila. Está tudo bem. Deus vai ficar satisfeita com ela, trabalhando como médica, nas horas das celebrações. A igreja tem um lema antigo que dizia assim: primeiro, a obrigação, segundo, a devoção, depois, a diversão. Então, primeiro, a obrigação, ela é médica, o centro de saúde precisa dela no horário da celebração, então vá prestar o seu serviço de médica para quem precisa. E você não é reparar, você não tem que reparar nada, porque você não está cometendo erro nenhum. Você pode, não é, suprir isso para você, nos horários em que você não estiver trabalhando, meditando, por exemplo, as leituras bíblicas que você não pôde ler lá na celebração, entende? Pode participar da Santa Missa em outro dia, em outro horário, mas não tenha o menor remorso de estar cometendo aí algum engano, algum pecado. Obrigado, e ofereça, Leila. né? Eu até digo, ofereça
aquilo que for as suas horas de trabalho, Verdade. sua dedicação ali, às pessoas que chegarem ali para um socorro, para uma emergência, ofereça tudo isso junto da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou a depender de onde você estiver, não sei qual é a sua cidade, mas sintonize no lugar onde você tem dá para dar uma paradinha aí. Sintonize na TV Canção Nova. A Aí. TV Canção Nova e Exato. outras Ajuda. televisões, graças a Deus, que Exato. vão estar transmitindo as funções da Semana Santa, elas são uma grande bênção para este momento. Para muitos profissionais, que como essa nossa querida, não é, tem esta obrigação durante a Semana Santa. Então, sintonize na TV Canção Nova e vivamos juntos a Semana Santa, tá bom, querida? É o seguinte, está quase no finalzinho do programa e eu preciso fazer o sorteio, não é que o pessoal do telefone me pegou assim de última hora mesmo, no finalzinho, na prorrogação do segundo tempo, as perguntas chegaram e eu já fiz o sorteio das pessoas que participaram com a gente por telefone, para que uma só pessoa receba em sua casa esta coletânea de palestras do Padre Rufus Pereira, A Cura nas Famílias, está aí, agora você vê melhor, e essa outra coletânea chamada A Saúde da Alma, que é uma coletânea de palestras do Padre Paulo Ricardo. Pois bem, quem vai receber em casa essas duas coletâneas é a Maria Nepomuceno Saturno. Ela é de Santo André, São Paulo. Maria, parabéns, viu, querida? Está aqui o seu nome completo, o seu endereço, telefone, CEP, está tudo bacaninha, e você vai receber em casa os seus 2 DVDs. Obrigado pela sua presença. Padre Leandro, muito obrigado por sua presença aqui conosco, nos esclarecendo tanto e nos animando tanto para participarmos da Semana Santa. Eu gostaria de uma palavra final sua para todos os fiéis que nos acompanham e se sentem nesses dias na necessidade de se preparar ainda melhor para esses dias que já estão batendo à nossa porta. Exato. Então, a minha palavra é para que, de fato, ouvindo a palavra do Senhor que nos diz, abri os vossos corações e ouvi a voz do Senhor. Então, que cada um de vocês que estão nos ouvindo agora, abra teu coração, ouça o chamado que o Senhor nosso Deus faz a você e vá, procure sua igreja, procure sua paróquia, para poder, de fato, ouvir melhor aquilo que nosso Senhor tem a te dizer. E Ele tem muito a te dizer, porque da morte vem a vida, da paixão redentora de Cristo vem a nossa salvação, e em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Que você possa fazer essa experiência e que não seja mais uma Semana Santa, mas seja a Semana Santa. Obrigado, Padre Leandro. Professor Felipe, o senhor vai estar conosco durante o acampamento, não é isso? Quais são suas expectativas, professor, para esse acampamento? São sempre grandes, né, Ricardo? Sempre a celebração da Semana Santa aqui na Canção Nova é muito concorrida, as celebrações são muito bem preparadas, então aquela festa que nós fazemos para Deus sempre aqui. Ok, muitíssimo obrigado. Eu quero agradecer a presença de todos, especialmente vocês que estão aqui na plateia conosco, já vieram para participarem com a gente do nosso acampamento. Muitíssimo obrigado, viu? Nesses dias vocês vão ser para todos nós e para tanta gente que vai acompanhar em todo o nosso Brasil e em outros países, testemunha de gente que escolheu participar dedicadamente, de coração, da Semana Santa. Obrigado pela presença de todos. Mais uma vez eu saliento aqui a presença do pessoal de São Luís, do Maranhão, Manaus, Amazonas, Itapeva, São Paulo, Ubá, Minas Gerais, Petrópolis, Rio de Janeiro, Souto, Soares, Bahia, Muzambinho, Minas Gerais, Sumaré, São Paulo, Dois Irmãos, Goiás e outras cidades que eu não consegui escrever aqui. Mas tem gente de Fortaleza, tem gente de Uauá, na Bahia, tem gente de Petrolina, Pilar, na Bahia, Juazeiro, na Bahia, tem gente do Petrolina, Pernambuco, gente que viajou 36 horas para viver a Semana Santa com a gente. Muitíssimo obrigado, nós agradecemos. Obrigado, Leila, mais uma vez. Padre, por gentileza, nos deixe com a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Virgem, Mãe das Dores, seja derramado sobre vós, sobre vossas famílias, a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo.
Um grande abraço a você, até a terça-feira que vem. Já anuncio que na próxima terça o nosso Trocando Ideias vai ser um especial sobre a Divina Misericórdia. Eu aguardo você. Até lá, um grande abraço.